Nesse momento nós vamos receber uma pessoa que é muito querida para nós, que é a nossa bispa Ana Caroline, nosso bispo Sérgio Costa. Eu quero que vocês recebam com um lindo aplauso. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Amém. Graças a Deus. Bom dia, povo mais que vencedor. Bom dia. Bom dia, eleitos e eleitas do Senhor. A minha saudação a todos, graça e paz. É uma honra muito grande poder estar aqui sobre este altar santo para compartilhar com a igreja palavras que gerem crescimento, sabedoria e que possa ajudar a todos os jovens. Aqui temos jovens de 8 a 88, mas que possam ajudar, assim como tem sido feito através das palavras ministradas pelo apóstolo e pela bispa, e o será através da minha esposa, mas o objetivo é que esta palavra, este ensinamento, possa guiá-los ao caminho que o Senhor preparou. Amém. Você sabia que como ovelha do Senhor, como filhos de Deus, Deus tem um caminho perfeito para que você viva? Amém. Diga amém. Eu Amém. recebo. E eu gostaria, antes de passar rapidamente para minha esposa, porque o tempo já está começando a contar, só ler 2 versículos que dizem respeito àquilo que você é nesta terra e o Pai a quem você serve. Está em João, capítulo 1, versículo 12 e 13, diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você foi chamado para ser filho, para ser filha de Deus, diga amém. A saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Esta herança que está sobre você foi dada por Deus. E a vontade deste Deus maravilhoso é que você viva e reine em vida nesta terra. Amém. Portanto, absorva tudo aquilo que está sendo ensinado, que esta é a vontade de Deus para a sua vida. Amém? Então, meu amor, glórias a Deus pela sua vida e com certeza aquilo que você vai ministrar agora vai alicerçar, vai ser mais uma base sólida para alicerçar estas vidas. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Deus é contigo. Amém. Glória a Deus. Bom dia, amados jovens. Eu vou aproveitar o banquinho aqui da minha bispa amada, né? Porque está perto da hora do almoço. Já pedi ajuda aqui para o meu marido para não pagar mico, mas já consegui. Glória a Deus. Ai, fiquei alta. Ó, que bom. Vamos fazer uma coisa? Antes de eu começar a falar, vocês vão ficar de pé. Dá uma esticada, né? Porque está perto da hora do almoço. E eu entendo que nesse horário está todo mundo já pensando no estrogonofe. Mas eu não quero que você pense ainda no estrogonofe, não. Eu quero que você esteja atento àquilo que o Senhor vai falar à sua vida. Porque Deus já falou tremendamente através dos lábios do nosso apóstolo. Vai dando uma esticada aí. Eu estou falando, mas você se liga não. Pode estica os braços, as pernas, né? Vira para um lado, para o outro, alonga aí o pescoço, dá uma relaxada nos ombros. A pastora Fabiola me ensinou, a nossa fono, dá uma girada para trás, girada para frente, dá uma relaxada. Já deu uma despertada aí? Então pode sentar. Eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar por esta grande oportunidade, por esta honra que o Senhor me concede de poder estar aqui hoje sobre o altar. Quero agradecer ao meu pai, o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa, por confiarem na minha vida, por permitirem que eu esteja sobre este altar hoje. Quero agradecer ao meu esposo, bispa Cristiane, bispo André, toda a nossa família, pastor Bruno e toda a equipe que prepararam com muito carinho este congresso. Bem-haja pela vida de todos vocês. Nosso tema de hoje é
derrote as paixões que fazem guerra contra a alma. Vire para o irmão que está ao seu lado e diga assim: derrote as paixões que fazem guerra contra a alma. Vamos orar ao nosso Pai? Senhor Deus amado e bendito, Deus único, fiel, justo e verdadeiro. Aqui estamos, Pai, para mais uma vez ouvirmos a Tua voz, para ouvirmos, Senhor, o Teu Espírito Santo que é guia para as nossas vidas, que é o nosso professor, que é o nosso consolador. Que o Teu Espírito Santo me use, Pai, que não seja a Ana, mas seja o Teu Espírito Santo por meu intermédio, Pai, para que vidas sejam reconstruídas, restauradas, para que esses jovens saiam deste lugar, neste sábado, com vontade de brilhar a luz de Cristo para este mundo. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. A nossa passagem tema está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. Você pode acompanhar no telão. Se você quiser, acompanhe na sua Bíblia. O apóstolo Pedro diz assim: amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, guarde este termo, paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. E ele diz no versículo 12: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Meus amados jovens, chamados por Deus para uma vida santa e irrepreensível. Se você crê e recebe, diga amém. Amém. É com muita alegria que eu subo hoje aqui a este altar, debaixo de temor e tremor, para compartilhar com vocês sobre algo que o Espírito Santo me inspirou há alguns meses atrás, mesmo antes de saber que eu pregaria hoje aqui. Nada é por um acaso. O Espírito já havia tocado em meu coração a respeito desta palavra. E não há novidade para ninguém, nós ouvimos o nosso apóstolo com maestria falar, e a nossa bispa também. Não é novidade que nós estamos vivendo tempos de total depravação moral em todo o mundo. Vivemos dias em que muitas vezes nós não conseguimos distinguir se uma pessoa é ou não cristã pelas suas atitudes. Porque, infelizmente, como disse o nosso apóstolo e a nossa bispa, o mundanismo tem invadido o estilo de vida de alguns crentes de forma muito astuta e dissimulada. E nós percebemos isso com maior intensidade no meio dos jovens. Porque o mundo, e quando eu falo mundo, eu me refiro ao maligno, é muito sedutor. Como você acha que a serpente fez com Eva lá no jardim? Você acha que ela se apresentou como alguém que ia gerar danos para a vida dela? Não, foi sedutora. Olha aqui, come dessa frutinha, o que tem a ver? Não tem nada a ver, né? Deus nem vai perceber. Nós estamos vivendo um momento do nada a ver. Eu sou crente, mas nada a ver. Ficar postando foto de biquíni no Instagram. Nada a ver ir para balada, eu não vou me contaminar. Nada a ver, isso aí não, nada a ver, nada a ver, nada a ver. Mesma coisa que a serpente falou, Eva, nada a ver, come da frutinha aí. É difícil você conseguir ver a diferença, não é verdade? Muitas vezes, entre aquele que é cristão realmente, que foi regenerado, transformado, que nele habita uma divina semente, daquele que não foi. Então, só que ao contrário do que muitos pensam, tudo que nós fazemos, e guarde isso, tudo o que nós
fazemos tem a ver com quem nós assumimos que somos. Todas as nossas atitudes exteriores refletem o que está em nosso interior. Aquilo que nós cultivamos em nosso coração frutifica no nosso dia a dia. É por isso, meus amados, que eu venho hoje aqui com uma palavra de exortação em amor. Eu quero que você sinta amor através da minha vida. Para que os nossos jovens, que serão os adultos de amanhã, tenham plena e total consciência do que Deus espera dos seus filhos, em meio a essa geração pervertida e corrupta. Bispa, dá para ser um diferencial em meio a essa geração pervertida e corrupta? Claro que sim. Porque, amados, a pessoa pode viver enganando a si mesma. Mas o único que sonda e que conhece os corações, que é Deus, jamais pode ser enganado. E como bem disse o apóstolo Paulo de Deus, não se zombe, em Gálatas 6,7, aquilo que o homem semear, isso também ceifará. É uma lei da vida, é aplicável à nossa vida. E ele diz no versículo 8, porque o que semeia para a sua própria carne, colherá corrupção. Vamos interpretar. Se eu andar em atitudes carnais, eu viverei as consequências. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Ou seja, se eu viver honrando a Deus, através de atitudes espirituais, eu receberei galardão. Amém? Amados, Deus tem o seu favor e a sua graça para nós. O favor do Senhor está inteiramente disponível para nós. Ele tem para cada um de nós promessas. Ele tem para a sua vida, jovem, uma vida abençoada, com total provisão para a realização dos seus sonhos. Deus tem um futuro abençoado para você. Diga amém, receba. Nós precisamos crer e declarar com os nossos lábios que em Cristo nós temos direito ao melhor desta terra e mais, a vida eterna, que é o nosso alvo principal. Não é verdade? Jovem, você tem direito de usufruir das bênçãos outorgadas a Abraão. Deus tem falado isso muito forte ao meu coração e todos os dias eu me levanto e falo, eu tenho direito às bênçãos outorgadas a Abraão. Abraão teve longevidade, se você recebe, diga eu recebo. Se você não crê, fica calado, mas se você recebe, eu acredito que todo mundo aqui crê. Abraão teve longevidade, Abraão teve provisão total, Abraão teve abundância, Abraão recebeu livramentos do Senhor. Abraão teve sucesso em tudo que realizou. Vamos confirmar em Gálatas 3, diz que, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, nós, preanunciou o Evangelho a Abraão e disse, em ti serão benditas, abençoados todos os povos. De modo que os da fé, quem é da fé, dá um amém bem alto aí. São abençoados com o crente Abraão. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Que tal você falar, obrigada, Senhor? Obrigada porque o Senhor se fez maldição em meu lugar. Para que Cristo fez isso? Leia junto comigo. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então você já está certo, você já está certa de que você tem direito a todas as bênçãos que Deus outorgou a Abraão. Diga, eu tenho direito a todas as bênçãos. Diga, eu tenho direito ao favor do Senhor. Mas para que isso se manifeste, há uma parte
que cabe a nós fazermos e que Abraão também fez, que é vivermos em obediência a Deus. Quando Abraão foi chamado por Deus, ele obedeceu. Ele teve que abandonar a sua parentela, a casa dos seus pais, a cultura pagã na qual ele fora criado. Não deve ter sido fácil para Abraão, mas ele obedeceu. Não que seja fácil para nós, mas olha, nós não estamos sós. Você não está só na sua caminhada. Para vivermos em obediência, disse o apóstolo Paulo, que nós recebemos pela fé o Espírito Santo prometido. Ele é o nosso guia, Ele é o nosso orientador, para que vivamos e andemos em Espírito. E esse mesmo Espírito encontre nos nossos corações uma terra fértil para que ele produza os seus frutos. Porque quem produz o fruto é o Espírito, não somos nós. Nós somos a terra fértil. A terra tem que estar fértil, não pode estar seca, não pode estar árida. Você está, meu amado jovem, eleita do Senhor, no momento ideal da sua vida para aprender e viver estas verdades, porque as atitudes de hoje vão determinar o seu amanhã. Mas bispo, eu estou aqui, já tenho 40 anos, 50, ok, não tem problema, você vai aprender hoje, daqui para frente você vai praticar e você verá o favor do Senhor se manifestando na sua vida, amém? Eu creio, meus amados, que Deus quer levantar os jovens eleitos para serem um diferencial nesta terra. Jovens guiados pelo Espírito. O Senhor falou através do profeta Joel, vossos jovens terão visões. Eu creio em uma geração avivada pelo Espírito Santo para manifestar os melhores dons nesta terra. Se você crê e concorda comigo, diga, eu creio também, bispa. Eu creio numa geração avivada. Eu creio em jovens tendo visões, falando em línguas, interpretando, profetizando em nome de Jesus. Eu creio nisso, eu quero ver isso. Por essa razão eu preciso agora voltar aos nossos versículos. Porque para que o Espírito se manifeste desta forma, os nossos versículos tema iniciais, nós temos que viver e andar nele. Não há outra saída, não há outro caminho. Isso exige de nós algumas atitudes. Nessa passagem tema, o apóstolo Pedro estava exortando através de uma epístola. O que era uma epístola? Eram as cartas direcionadas às primeiras comunidades cristãs. E ele disse assim, amados, vamos ler novamente. Exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Ele estava falando aos irmãos que eram peregrinos e forasteiros. Quem eram essas pessoas? Vocês sabem quem eram esses irmãos? Eram cristãos que estavam servindo de foco da hostilidade dos romanos. Após Roma ter sido incendiada 64 anos depois de Cristo, e os romanos estarem vivendo revoltados por causa da destruição das suas casas, por causa da destruição de parte da sua cultura, dos seus costumes, dizem alguns historiadores que o imperador Nero, para tentar abafar aquela situação, escolheu esses cristãos para serem usados como bode expiatório, já que aqueles cristãos eram associados aos judeus, que eram vistos como pessoas hostis à cultura romana. Olha que interessante. Bispa Ana também é cultura. Nero espalhou um boato mentiroso de que havia sido os cristãos que teriam incendiado a cidade. Olha que filho do demônio, só falando assim. Fazendo com que começasse uma terrível perseguição que impactou muitos cristãos. Porque essa perseguição se estendeu por um vasto território. Olha, os cristãos foram perseguidos, foram mortos
de forma terrível. Só como curiosidade, eu estava estudando que o apóstolo Pedro viu a sua própria esposa sendo crucificada. E no momento em que ela estava morrendo, dizem os historiadores, que ele ao lado dela falava: lembra-te do Senhor. Lembra-te do Senhor. Quando eu li isso, eu chorei. Porque eu pensei, meu Deus, que amor! Alguém se deixar lá, ser torturado, não negar a Cristo. O apóstolo Pedro disse: olha, me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não sou nem digno de morrer como meu Senhor morreu. Dizem que esses peregrinos, em sua maioria, olha que interessante, eram gentios que haviam conhecido a graça por intermédio do apóstolo Paulo. Esses irmãos precisavam de fortalecimento espiritual por causa do grande sofrimento que estavam passando. Mas onde eu quero chegar com isso tudo que eu disse? Onde eu quero chegar é que Pedro queria mostrar que essas pessoas precisavam ter uma vida reta em um mundo hostil. Jovem, você acha que é difícil viver o evangelho nos dias de hoje? Imagina para aqueles irmãos, Cindy. Sem pátria, sem garantias na Constituição de poderem oferecer o seu culto com liberdade, tendo que viver escondidos por amor a Cristo e ao evangelho da graça que Paulo ensinou a eles. Imagina como deve ter sido para eles guardarem o testemunho até o fim. Vamos traçar um paralelo com a nossa situação atual. Nós vivemos em uma sociedade em que estamos sendo cada vez mais acuados a não expormos as nossas crenças. Há uma perseguição velada aos princípios cristãos. Talvez nós não estejamos sendo mortos ainda, né? Por vivermos o evangelho, mas basta alguém do mundo evangélico se postular contra a vergonha que querem disseminar na nossa sociedade, que esse alguém tem logo milhares de pessoas o crucificando nas redes antissociais. Catou? Algumas redes, para mim, se tornaram antissociais, porque geram mais problemas do que amizades. Não é verdade? Todos aí no mundo podem falar o que querem. Mas basta um crente assumir uma postura bíblica que já é chamado de, no mínimo, de preconceituoso. Mas o apóstolo Pedro exortou aqueles cristãos, como amados por Deus que eram, a que não se corrompessem com o modo de vida pagão ao redor deles. E é isso que Deus requer de cada um de nós nesses dias tão difíceis que nós estamos vivendo. Pedro disse: exorto-vos a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Não é brincadeira, não. É guerra. Exorto-vos vem do grego parakaleo, que na forma nominal é um dos títulos do Espírito Santo, Paracletos. Essa exortação de Pedro tinha o sentido de consolo e ajuda espiritual, funções alicerçadas sobre a obra do Espírito Santo em nós. Aquilo que o Espírito Santo faz em nós. Com temor e amor, meus queridos jovens, povo eleito de Deus, essa é a minha função hoje aqui. Foi para isso que o Senhor me trouxe. Para exortar a sua vida com ajuda espiritual, tendo como garantia de bom êxito dessa exortação o Espírito Santo que já habita em você. Amém? E Pedro continua dizendo: exorto-vos a vos absterdes das paixões carnais. Absterdes vem do original apeco,
que quer dizer estar distante de, conservar-se longe, fugir. Paixões carnais, vem do original, sabe que eu gosto disso, né? Tava com saudade. Epitumia, anelos, desejos, nesse caso de má índole, anseios. Esse termo era muito utilizado em conexão com as aberrações sexuais e outros pecados carnais. Então o apóstolo Pedro basicamente estava dizendo para aquele povo aquilo que o nosso apóstolo e a nossa bispa já falaram hoje. Eles estavam dizendo: fujam dos desejos carnais e mundanos. E ele complementou: que fazem guerra contra a alma. E eu fiquei pensando, quais deveriam ser as paixões que poderiam fazer guerra interior, guerra contra a alma daqueles peregrinos e forasteiros que estavam sendo perseguidos? Será que você consegue imaginar quais deveriam ser as paixões, os sentimentos? Será que era a raiva, o rancor, por estarem sendo perseguidos por tudo aquilo que eles estavam vivendo? As tentações pelos desejos carnais, porque eles estavam vivendo no meio de uma sociedade pagã, totalmente corrompida, totalmente libidinosa. Tentação de negarem a Cristo. Quais eram as paixões que guerreavam contra a alma daqueles irmãos? Vamos agora trazer isso para as nossas vidas. Assim como eles, nós também somos peregrinos, porque nós estamos aqui nessa terra de passagem, amados, a nossa pátria celestial. E nos dias de hoje nós conseguimos perceber muito bem quais são os desejos carnais que têm feito guerra contra a alma dos cristãos e que podem gerar sérias consequências, às vezes, como mostrou a nossa bispa, irreparáveis. Amados, verdadeiramente existem fortes adversários que fazem guerra contra a alma. E ninguém está isento de enfrentar essas guerras. Desde o mais jovem até o mais idoso. Desde o pastor até o membro mais novo do ministério, ninguém está isento. Eu não falo de situações como, por exemplo, quando você decide virar malhador, né? Toma aquela decisão: vou começar a dieta. Vou começar porque eu quero ficar cheio de gominhos para postar no Insta. E aí você toma aquela decisão e de repente bate aquela vontade de comer um docinho. Aí você abre a despensa e você dá de cara com quem? Com a moça. Aquela moça com um baldezinho na cabeça, com uma carinha ingênua, que ainda diz assim, servindo doçura, como é que é o termo que diz? Entregando doçura, adoçando a sua vida, desde 1925. Eu decorei porque isso faz guerra, não contra a minha alma, Thaís, mas contra o meu corpo físico, eu assumo. E aí você olha aquela latinha e você vê, são 65 calorias por colher de sopa. Como é que eu vou conseguir meus gominhos? Tá, para alguns isso pode ser uma guerra. Para quem gosta muito de leite condensado, assumo. Mas eu não estou falando apenas disso. Estou falando de algo bem mais profundo. Paixões que fazem guerra contra a alma. Pedro está se referindo aos desejos fortíssimos, que são destrutivos, que são limitadores, que afastam da manifestação das bênçãos que o Pai tem para nós. Eu posso exemplificar alguns como sentimentos errados, inveja sabotadora. Dizem os doutores na área de saúde mental que existe a inveja espelho e a inveja sabotadora.
A inveja espelho é aquela que faz com que a pessoa admire alguém e queira batalhar para ser igual àquele alguém, a conquistar aquilo que o outro conquistou. Mas existe a inveja sabotadora, que é quando a pessoa tem o desejo de ser igual àquela pessoa, de ter o que aquela pessoa tem, e por ela não saber como vai conseguir, ela quer destruir aquela pessoa. Isso se chama inveja sabotadora. É uma paixão que faz guerra contra a alma. Ciúmes, raiva, egoísmo, amargura, desejo por sexo ilícito, desejos sexuais contrários ao que Deus ordenou, atitudes que estão em oposição aos ensinamentos bíblicos, que certamente geram danos à alma. Geram danos às emoções, aos sentimentos e, por vezes, ao corpo físico também. Eu poderia dizer que é tudo aquilo que aquela voz interior, que é o Espírito Santo, diz para você não fazer ou não manter no seu coração. Acorda o irmão que está aí do seu lado e fala assim: o Espírito Santo fala conosco. Esteja atento. Acorda aí, irmão. Quando a guerra na alma e nós não lutamos com armas espirituais para vencê-las, certamente acabaremos por dar lugar à desobediência a Deus. Amados, nós precisamos estar atentos, precisamos refletir sobre cada ação, cada atitude que tomamos diante de situações e julgarmos a nós mesmos, não os outros. O Senhor não nos chamou para julgarmos os outros. Temos que julgar a nós mesmos. Temos que saber, estou sendo obediente a Deus, agindo ou pensando desta forma? Em 2 Coríntios 2:9, o apóstolo Paulo diz: e foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em algumas coisas vocês sejam obedientes quando estiverem dentro da igreja, quando o apóstolo estiver passando ali no corredor do toldo, quando o pastor Bruno estiver de olho, quando o bispo André estiver exortando. Não, eu vou orar para Deus fazer, que nem fez com Elias, para o sol, Senhor, porque ainda precisa de uns 20 minutos. Amém, vamos lá. Não, ele diz assim, olha, para ter prova de que em... Ah, gente, vocês estão com fome, eu também estou, mas vamos lá, bota fogo aí. De que em tudo sois obedientes. Para que, atenção, foco, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Ah, bispa, eu pensava que não tinha ninguém nem aí para mim, não tinha ninguém tentando fazer nada contra a minha vida. O apóstolo Paulo disse, olha, seja obediente, porque Satanás tem desígnios. Quais são os desígnios dele? Nos afastar da comunhão com Deus, nos afastar do propósito, da vontade de Deus para as nossas vidas, nos afastar das bênçãos decorrentes de uma vida correta e de obediência a Deus. Faz parte dos desígnios malignos nos distrair. Nos distrair. Jovem, faz parte dos desígnios de Satanás distrair você, para que você não ouça a voz do Espírito Santo que está aí dentro do seu interior, no seu coração. Esse mesmo Espírito que nos conduz em todo o querer e no desejo que Deus tem para as nossas vidas. Quantas vezes o inimigo tem alcançado vantagem quando nós nos sentimos ofendidos e magoados e carregamos essas mágoas, rancor, ressentimento, fazendo guerra contra a alma por anos a fio.
Quantas vezes Satanás alcançou vantagem quando você ignorou a voz do Espírito e esteve em lugares que não deveria frequentar porque não condizem com aquilo que você aprende com a palavra e com o altar? Quantas vezes o inimigo alcançou vantagem quando você cultivou amizades que você não deveria cultivar porque eram armadilhas de Satanás? Quantas vezes o inimigo alcançou vantagem quando você teve atitudes e posturas que você não deveria ter porque entristecem a Deus? E a Bíblia fala sobre atitudes que entristecem o Espírito Santo. São as paixões que fazem guerra contra a alma. Eu sei que aqui há pessoas que estão guerreando com a tentação de ceder às relações sexuais ilícitas. Outros estão guerreando com o desejo de frequentar lugares onde sabe que vai ter todo tipo de moralidade. Outros estão guerreando em conflitos interiores para tomar a decisão de resistir ou não, quando sabe que se fizer algo, aquilo pode servir de escândalo para o reino. Simples coisas podem servir de escândalo para o reino. Onde está escrito na Bíblia que eu não posso beber uma cervejinha? É verdade, não está em Mateus, Marcos, Lucas, João, as 14 epístolas de Paulo, não beba uma cervejinha. Mas olha, você acha que é testemunho você se sentar numa mesa de bar com colegas de trabalho para beber uma cervejinha? Cristo vai estar sendo refletido através da sua vida? Você acha que os assuntos que serão comentados ali serão assuntos que vão edificar a sua vida? Paixões que fazem guerra contra a alma. Alguém pode pensar assim: bispa, mas olha só, peraí. A Bíblia mostra que Jesus comeu com os pecadores. Olha, amados, quando Jesus permitiu que publicanos e pecadores se assentassem à mesa para comer com ele e com os seus discípulos, não foi para compartilhar o pecado, não. Foi para curar aquelas pessoas, foi para libertar aquelas pessoas. Se você chegar num local onde há todo tipo de moralidade e pregar a palavra, aí sim você vai ser um diferencial. Se você tiver coragem para isso, eu tenho a certeza de que Deus vai usar a sua vida. Porque Jesus, ele era um influenciador, ele não era influenciado. E ele era Deus. E nós estamos num corpo de carne. E como disse nosso apóstolo, coloca um pezinho lá. Daqui a pouco, afundou na lama. Não é isso que Deus quer. Deus está chamando o seu povo ao vale da decisão. Deus e o favor que ele tem para as nossas vidas, ou o mundo e toda a tristeza que ele gera com as suas consequências devastadoras. Porque em 2 Coríntios 6,14, diz assim: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão entre a luz e as trevas? Me responde aí, irmão. Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Sei que alguns têm enfrentado uma guerra na alma, até mesmo entre manter ou não um relacionamento que está sendo prejudicial às suas emoções e ao seu relacionamento com Deus. Amados, não há e nunca, diga nunca, haverá harmonia entre Cristo e o maligno. Mas a boa nova é, diga graças a Deus, qualquer guerra contra a sua alma pode ser vencida. Porque você tem o Espírito Santo de Deus. A sua parte é fazer o que o apóstolo Pedro diz. Ele falou: fuja, fique longe, afaste-se, aproxime-se de Deus, busque comunhão com o Espírito Santo.
Se você sabe que algo pode ser uma tentação, se você traz alguma carga genética que tenta empurrar a sua vida para um vício, por exemplo, o Senhor falou isso ao meu coração, alguns jovens tiveram pais alcoólatras. Se você sabe que isso vem como uma carga genética na sua vida, fuja de qualquer local que você saiba que haverá bebida alcoólica. Não chegue perto, não sinta o cheiro. Vovô foi viciado em cocaína. Fuja de locais onde você sabe que vai ter esse tipo de coisa, de situação. Se há uma fraqueza que você já conseguiu identificar, peça ajuda ao Espírito Santo para resistir e fuja. Tiago 4,7 disse assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo. Em outras interpretações ele diz: tomai atitude firme, resistindo às tentações e ao mundanismo enviados pelo maligno. E o que acontece? Ele fugirá de vós e obtereis sucesso, dizem algumas versões. A ousadia espiritual em Cristo, amados, é a grande força contra as tentações. É quando você escolhe viver a vontade de Deus. Porque ceder às paixões carnais é abater a felicidade e a alegria de vida que nos são oferecidas pela graça de Deus. Porque carne e espírito são opostos entre si, puxam em direções opostas. As paixões carnais são inimigas da paz interior. Quem quer viver perturbado? Alguém que quer viver perturbado, com insônia, botando a cabeça no travesseiro, agitado sem conseguir dormir? Não. As paixões carnais são inimigas da paz interior. O pecado deixa marcas dolorosas. Romanos 8,5 disse assim o apóstolo Paulo: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para o quê? Para felicidade? Para quê? Ai, gente, me ajuda aí. Tá chegando, tô acabando, prometo. Dá para a morte. Mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, mas o Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus e nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Quem tem a certeza que o Espírito de Deus habita dentro? Glória a Deus, é muito bom ter essa certeza, não é? Que o Espírito de Deus, que o Paracletos está dentro de nós. Ele diz: olha, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, coitado, esse tal não é dele. Por quê? Se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Interpretando: se você se deixar vencer pelas paixões que fazem guerra, você sofrerá danos. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, ou seja, se através de uma vida espiritual de compromisso, você se mantiver longe, vencer as batalhas que fazem guerra contra a sua alma, o apóstolo diz: certamente vivereis. Você vai experimentar uma vida com total plenitude e favor do Senhor. Jamais desista de qualquer batalha. O Espírito Santo está com você nesta guerra. Ele está com você para que você seja luz nesta terra. Efésios 5,8 disse o apóstolo: pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Ele diz: andai como filhos da luz. E como é que eu vejo que eu estou andando como filho da luz? O que tem que acontecer na minha vida? Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Ou seja, andar em linha com a palavra do Senhor. Provando sempre, diga sempre, o que é agradável ao Senhor. E olha esse versículo
que tremendo, o versículo 11, ele diz: e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Foi o que o nosso apóstolo pregou, foi o que a nossa bispa pregou. Ah, mas o que tem de mais? É só uma mesinha de bar. Não seja cúmplice. Não seja cúmplice. Mas, bispa, o que vão pensar de mim? Que se lixo que vão pensar de você. O que importa é que Deus olhe para você e diga: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Me perdoem pela expressão acadêmica, que se lixe. Mas é verdade. Eu quero lá saber o que vão pensar de mim. Eu quero estar bem com Deus. Eu quero que o Senhor olhe para mim e diga: uau, Ana, estou feliz com você. Eu estou sentindo isso hoje. Obrigada, Senhor. Ande com prudência. Procure compreender a vontade do Senhor para a sua vida. Jovem, as atitudes que você tiver agora vão gerar consequências para o resto da sua vida. A semente que você plantar hoje serão os frutos colhidos no amanhã. Ande como filho da luz. Viva com prudência. Não tente arrumar desculpas para ter um comportamento que no fundo você sabe que não deve ter. Ou para dar lugar a sentimentos que você sabe que não deve cultivar. Nós sabemos porque o Espírito Santo, ele nos alerta. Ele fala conosco. Se você parar um pouquinho do seu dia para dar tempo ou ter tempo com Deus, você vai sentir o Senhor falando ao seu coração, instruindo, ensinando, exortando. Eclesiastes 12:1, já estou chegando ao final, diz assim: o sábio, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e que cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Antes que chegue a velhice. Eu espero que ninguém fique sem prazer na velhice, né? Eu quero chegar à minha velhice sentindo muita alegria, né, Bispa Jane? Vamos chegar aos 90 anos maravilhosas, felizes. Vamos ter prazer. Bispa Rosana, então, nem se diga, 110 com cara de 30, 40. O apóstolo também maravilhoso, leão, forte, cheio de vigor. Mas o sábio diz: jovem, lembra-te do Senhor nos dias da tua mocidade. Quando o sábio escreveu isso, ele já era idoso. E ele já podia dar muitas lições de vida. Para dizer: olha, quando você lembra do Senhor na sua mocidade, você experimenta o favor do Senhor a sua vida inteira. O momento é agora, amados. Deus tem tantas coisas maravilhosas para manifestar em nossas vidas. O favor dele é imensurável. Por que abrir mão de uma vida vitoriosa cheia de bênçãos? Eu creio que assim como Deus levantou os jovens na Bíblia para serem padrão nas suas gerações, Ele levantou esta juventude para ser luz neste mundo pervertido. Esse foi o conselho que o apóstolo Paulo deu ao seu filho na fé, Timóteo. Ele disse: Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Amados, as pessoas têm que olhar para nós e têm que perceber a diferença. Você não tem que falar para os outros: eu sou crente. As pessoas têm que olhar para você e falar: o que há de diferente na vida dessa pessoa? Que luz é essa que sai dessa pessoa? Glória a Deus. Nós somos soldados de Cristo. Não podemos ficar somente observando a batalha. Temos que tomar posse das nossas armas espirituais, com as quais podemos obter vitória contra todo mal. Submeta-se, obedeça por amor, seja totalmente dependente de Deus
e reconheça a tua total incapacidade na carne, mas busque em Deus a força e a capacidade para cumprir os propósitos que Ele tem para a sua vida. Amados, quando nós compreendemos que em Jesus Cristo, através do seu sangue, fomos libertados do domínio do pecado e tudo que não procede de Deus é pecado, então nós compreendemos que em Cristo nós podemos vencer as paixões que fazem guerra contra a nossa alma. E nós podemos usufruir do melhor que Ele tem para nós. 2 Coríntios 10:4, ele diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortaleza, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Você pode vencer qualquer paixão que faz guerra contra a sua alma. De que modo? Ele diz: levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Ou seja, o nosso pensamento tem que estar preso, cativo à obediência. Você pode se libertar de qualquer amarra que se estabeleceu na sua mente, fazendo com que cada pensamento seu seja obediente aos ensinamentos de Cristo. Diga amém. E eu finalizo com o versículo 12 do nosso tema. Após o apóstolo Pedro exortar aos peregrinos a que fugissem das paixões carnais que faziam guerra contra a alma deles, ele escreve no versículo 12: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Parênteses. Fui pesquisar o dia da visitação e muitos dizem que será no dia do juízo, que terá início por ocasião da segunda vinda de Cristo. Há muitas teorias a respeito disso. Mas o que importa é que Pedro disse: você tem que manter exemplar o seu procedimento, para que quando as pessoas olharem para você, glorifiquem a Deus. Quando tentarem encontrar algo para criticar ou para falar mal, essas pessoas sejam envergonhadas. Deus espera que você influencie outros com a sua vida. Dentro de uma sociedade pecaminosa, a sua vida deve ser um exemplo de que aquele que foi dotado do poder do Espírito de Deus pode vencer qualquer batalha contra o mal. Pedro aconselhou os seus leitores que, espiritualmente fortalecidos, mostrassem que é sim, diga, é possível, triunfar contra todo o mal que assedia o crente, seja ele de qual espécie for. É possível ter um procedimento correto e puro. É possível ter uma conduta santa com a ajuda do Espírito de Deus. E eu declaro em nome de Jesus que você vai vencer tudo que tem feito guerra contra a sua alma, porque nada pode ser maior do que o poder de Deus que está dentro de você. Declare hoje que o Espírito Santo fortalece a sua vida. Cuide dos seus pensamentos, cuide dos seus sentimentos, cuide das suas atitudes, cuide das suas redes sociais. Seja um exemplo. Ame agradar e servir a Deus. Olha, vir à igreja não pode ser um peso para você. Vir no sábado aqui servir a Deus na juventude tem que ser a maior alegria da sua vida. Estar num culto domingo de manhã, domingo à noite, quarta-feira, segunda-feira, tem que ser a maior alegria da sua vida, amados. Eu olho para alguns jovens e eu consigo vislumbrar quantas coisas maravilhosas Deus quer fazer através da vida de vocês. Hoje é o primeiro dia do resto da sua vida. Hoje é o primeiro dia do resto das nossas vidas. Faça a vontade do Pai. Fuja, apeco, daquilo que não agrada a Deus. E sua vida será como árvore frutífera, mesmo que o mundo esteja como terra seca. Porque Deus sempre recompensa
a fidelidade. Eu termino com Salmos 91, que foi a palavra que o Espírito colocou no meu coração para que fechasse esse sermão. Ele diz assim: porque a mim se apegou com amor. O Senhor está falando com você neste dia. Receba, jovem. O Senhor diz: porque a mim se apegou com amor, porque foi fiel, porque me honrou, eu o livrarei. Poluei a salvo, porque conhece o meu nome, porque conhece a palavra, porque conhece o poder do Espírito Santo. O Senhor diz: ele me invocará, e os céus não estarão fechados. O Senhor diz: e eu lhe responderei. Busque intimidade com o Senhor. Você vai clamar. Você que tem um compromisso de obediência, de fidelidade, você vai clamar e os céus vão estar abertos. E o Senhor vai responder. E Ele diz: na sua angústia, nas paixões que fazem guerra contra a sua alma, eu estarei com Ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Tome posse hoje da sua vitória sobre qualquer situação que estava fazendo guerra contra a sua alma, porque o Senhor quer dar a você uma vida longa, uma vida abençoada. Receba total provisão. Receba provisão para a realização dos seus sonhos. Receba provisão, favor do Senhor para tudo aquilo que deseja o seu coração. Eu declaro em nome de Jesus que você é um jovem mais do que vencedor sobre qualquer paixão que tentou até o dia de hoje guerrear contra a sua alma. Assim seja, assim disse o Senhor, em nome de Jesus. Seja luz. O Senhor chamou você para brilhar nessa terra. Glória a Deus. Desculpe, me avancei 20 minutos. Mas o recado foi dado. E nesse momento eu chamo o nosso apóstolo ao altar, porque nós sentimos, e o nosso apóstolo sentiu de nós fazermos um clamor por cada aspecto que foi colocado aqui nessa manhã. Meu Pai amado, obrigada pelos seus ensinamentos, pelo seu exemplo e por sempre conduzir as nossas vidas de modo correto. Se nós erramos, foi culpa nossa, não foi sua, você só me ensinar. Glória a Deus. Nós vamos usar agora, depois desta ministração. Filha, você ministrou o meu coração. Glória a Deus, amém. Eu me sinto enriquecido com a palavra. Glória a Deus. Agora nós vamos regar esta semente com a oração da fé. E eu creio que o que já foi ministrado hoje já amém. Criou em sua vida as bases sólidas para um mover extraordinário de Deus. Senhor, eu creio, Pai. Eu acredito, como diz o livro dos Juízes, que coisas que estão acontecendo já, coisas que já estão acontecendo, nunca poderiam acontecer se não fosse Deus a fazer. É verdade. Pai amado e bendito, Amém, Senhor. eu estou absolutamente convencido de que tu começaste uma obra grande na vida de todos nós. Eu creio, Senhor. Esta semente já está a germinar, já está dando frutos, a 30, a 60 e a 100 por um. Já há provas disso. O nosso espírito testifica com o teu espírito. O meu, em absoluta paz e segurança, me diz que árvores frondosas darão frutos para a eternidade. Senhor, este jovem que aqui chegou, feliz, tranquilo, vencedor, Pai, mesmo assim, torna-o ainda mais forte. Mas aquele que aqui chegou, Senhor,
carregando um fardo, ou do erro, ou do pecado, ou do pé no mundo, ou de uma situação que o venceu, quando houve e começou a guerra contra a sua alma, Deus vem e reconstrói, e restaura, e faz um novo viver, que haja novas perspectivas, que aquilo que aconteceu ficou para trás, tudo se faz novo a partir de hoje. Senhor, fortalece mãos, fortalece mentes, fortalece corações. Senhor, dá forças, encoraja, dá ousadia, faz com que cada jovem, Senhor, tenha hoje um divisor de águas em sua vida, algo novo na sua vida, Senhor, para que o que foi semeado hoje seja para a eternidade, Senhor, um sinal de bênção da tua presença. Ó Deus, aquela pessoa que está aqui, que sorrindo por fora, Pai, tem um coração choroso, inquieto, desassossegado, angustiado, Senhor, cura esta alma, faz esta obra, Senhor, em nome de Jesus. Torna cada um dos jovens da igreja num jovem vencedor, numa autoridade espiritual, alguém que colocou a mão no arado, Senhor, e nunca mais voltará a olhar para trás. Glórias, Pai. Glórias a Deus. Oramos, Senhor, com fé, e declaramos sobre cada jovem aqui presente, ó Deus, a sabedoria do alto, não a sabedoria do mundo, não os prazeres da carne, não as influências do mundo que a tua palavra nos ensina que jaz no maligno, que está morto, mas a sabedoria de Deus, o conhecimento do Senhor, para que guie, Senhor, os seus passos, para que os encaminhe, Senhor, aos pastos verdejantes e às águas tranquilas e de descanso. Esta é a vontade de Deus para a vida do seu povo, e que se manifeste, Senhor, através do teu Espírito Santo, Pai, na vida, Senhor, de cada jovem. Ó Deus, que eles sejam zelosos para com a tua palavra, que eles amem, Senhor, a tua palavra, que eles sejam modelo e referência, Pai, para este mundo. Que não sejam sal insípido, mas que sejam sal a dar sabor àqueles que estão sem sabor algum, Pai. Foi para isso que nós fomos chamados, e é para isso que tu estás, Senhor, levantando neste dia jovens, Pai, com um espírito diferente, com um espírito de ousadia, com um espírito na palavra, com o Espírito Santo de Deus, para não se calarem, para não ficarem adormecidos, Pai, mas para se levantarem com fé e a mostrarem ao mundo que estão aqui para serem luz, para iluminar, Senhor, aqueles que estão nas trevas, aqueles que estão perdidos, aqueles que estão desacreditados, Pai, porque não conhecem a luz. Mas aqui estamos recebendo o banquete, aqui o Senhor nos colocou à mesa para nós nos alimentarmos espiritualmente e nos fortalecermos em Deus, Pai. Por isso, que cada jovem saia daqui, Senhor, encorajado, fortalecido para vencer, porque este foi o chamado para os filhos de Abraão, este é o chamado para aqueles que são descendentes de Abraão. E assim eu declaro em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Glória a Deus, Pai. Sim, Senhor, em nome de Jesus, em concordância, ó Pai, com o que já foi lançado do altar para os teus filhos, ó Deus. Nós cremos, ó Pai, que a tua palavra é a âncora das nossas almas, é a tua palavra que traz restauração, é a tua palavra que faz com que o nosso coração seja um coração totalmente voltado para ti, glória um coração obediente, ó Deus. Glória a Deus. E aqui estão jovens, ó Pai, que farão a diferença. Eu creio, serão Deus, como José, ó Pai. Glória a Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, nós não podemos, Senhor, ver com os olhos naturais aquilo que o Senhor tem preparado para cada jovem,
mas sabemos, ó Deus, no íntimo do nosso ser, porque a tua palavra nos diz que nós seríamos benditos, seríamos bem-aventurados, ó Pai, porque somos descendentes de Abraão. E aqui tem jovens, ó Pai, que terão as conexões corretas, ó Pai. Aleluia, estarão, ó Deus, em nome de Jesus, fazendo a diferença entre o justo e o ímpio, ó Pai. Por isso declaramos sobre a vida de cada um aqui presente, ó Deus, que eles darão muitos frutos, ó Pai. Aleluia, Pai. Porque nós somos, ó Pai, Tu és a videira, nós somos os ramos, ó Pai. Por isso estamos aqui para nos submetermos, ó Deus, àquilo que é agradável diante de Ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Com esta cobertura angelical e a cobertura do manto apostólico e profético, selamos este momento para a eternidade, em nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém, amém, amém. Vamos dar um lindo aplauso. Bispo André continua no altar.